Glória a Deus, hoje mais um culto, mais um domingo na presença do Senhor. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês no livro de Efésios, capítulo 2. Amém? Todos encontraram? Ele nos deu a vida, nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Até aqui. O que chama atenção nesse capítulo é logo no início, que diz que ele nos deu a vida, a gente estando mortos ainda nos nossos delitos, né? Ele não esperou a gente se consertar, está tudo direitinho, está tudo certinho para nos dar a vida. Ele fez antes, né? Ele se entregou antes, mesmo nós estando mortos dos nossos pecados. E quando ele ressuscitou, ele nos ressuscitou também. E outra coisa que ele diz aqui é que ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Né? Não está falando de um futuro, mas ele está falando de algo que é no presente. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, quando Jesus veio, sacrificou-se, morreu pelos nossos pecados, não foi para nos salvar de uma ira vindoura apenas, mas para já nos salvar aqui, agora, para que aqui e agora nós fôssemos ressuscitados com Ele. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eis-nos aqui, Pai. Conhecemos, Deus querido, a nossa estrutura, sabemos quem nós somos e o quanto nós precisamos do Senhor. Porque assim como nesse capítulo diz que o Senhor deu a vida por nós quando ainda estávamos mortos, Senhor, mortos no pecado, Senhor. Ó Deus querido, mas ainda assim o Senhor olhou para nós e nos amou, ó Pai. E por causa desse amor é que hoje nós podemos falar diretamente contigo, Senhor. É por causa desse amor que temos acesso, Senhor, ao Pai, livre acesso ao Pai. Ó Deus, obrigada por isso, Senhor. Ó Deus, e por este motivo é que nós estamos aqui reunidos com os nossos irmãos, Senhor, para adorar o Senhor neste culto, Pai, para render a Ti graças, louvores, para render a Ti, Senhor, a nossa adoração em comunhão, ó Pai querido. Oh Jesus, recebe, Pai, a nossa oferta nesta noite. Recebe, Senhor, a nossa vida como oferta, Senhor. Recebe, Senhor, querido, o tempo que estamos aqui como oferta, Senhor, porque escolhemos estar aqui. Não fomos obrigados a estar aqui. Não estamos aqui para ver um ou outro, mas estamos aqui porque desejamos estar aqui juntos adorando o Teu nome, Senhor. Oh meu Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor já nos deu o entendimento da família de Cristo. Oh Deus, o Senhor é uma família, Senhor, sempre foi. Oh Deus, e por isso que nós estamos aqui em família, Senhor, em família, te adorando, te exaltando, rendendo a Ti louvores e graças, Senhor. Oh meu Deus, pois Tu és santo, pois Tu és digno, Tu és maravilhoso. Aleluia, glória a Deus, aleluia.
Ele vem. Eu não vou ficar me apegando com as coisas desta vida. Porque eu sei que há um lugar que me espera. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ele vem, o nosso Pai, o nosso amigo fiel. Aleluia. Igual a Ele não tem. Aleluia. E Ele é a melhor parte.
Aleluia. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo a
Quem foi perdoado e redimido
Vamos orar pelas crianças. Pai, Senhor, igreja. Amém. Vamos orar pelas nossas crianças que vão participar agora do ensino bíblico, do culto deles. Estende as mãos em direção a eles aqui, Pai, em nome de Jesus. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome pela oportunidade aqui, Senhor, que temos de ministrar, Senhor, a Tua palavra, de ensinar a Tua palavra, de apresentar o Senhor, Pai, às crianças. Queremos te pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito conduza, Pai, todo o ensino e que as experiências, meu Deus, de cada um deles vá além, Senhor, da letra, porque a Tua palavra diz que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Porque cada um deles precisa, Senhor, do toque do Teu Espírito, para que possam, Senhor, despertar, meu Deus, para uma vida de relacionamento com o Senhor. Por isso eu te peço, capacita, meu Deus, aquele que vai ministrar e conduz, meu Pai, com poder a vida, Deus, do Teu servo, que vai ensinar a Tua palavra, Pai. Que os corações destas crianças sejam, meu Deus, a boa terra onde a semente vai frutificar, Senhor, e que a vida deles seja, Pai, totalmente ao Teu Senhor, Pai, totalmente entregue ao Senhor, para que eles vivam, Senhor, para Ti, meu Deus. Nós oramos, ó Deus, e entregamos em Tuas mãos esse momento do culto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez quero saudar, cumprimentar os irmãos, a paz do Senhor seja com todos vocês. Hoje nós estamos aqui unidos para participar do Ceia do Senhor. Vou procurar ser breve aqui na minha ministração, vou procurar ser breve aqui na explanação do texto, daquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Quero que você, por favor, abra a tua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. E o verso que eu vou ler também eu tenho certeza que é de conhecimento de todos. Eu vou iniciar aqui no versículo 15 também. Eu quero ler o capítulo 15, versículo 15 e 16. Amém? Podemos fazer a leitura? Diz assim, minha tradução aqui não é tão atualizada. Diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Quero mais uma vez orar agora para que Deus possa me capacitar nesse momento a comunicar a palavra. Senhor,
Em nome de Jesus, meu Pai, eu me coloco na tua dependência. Porque eu sei, Senhor, que a tua palavra, ela tem, meu Deus, ensinamentos preciosos dos quais cada um de nós deve aprender e aplicar na nossa vida, Senhor. E é, meu Deus, a tua palavra que conduz e dirige os nossos passos. Como diz o salmista, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ela é vida, Senhor. É vida porque a palavra do princípio era a palavra estava com Deus e era Deus, e a palavra que deu origem a todas as coisas. Por isso, Senhor, nesta noite eu te peço que a tua palavra venha, Senhor, ser revelada aos nossos corações, de maneira que o nosso entendimento seja capaz de absorver todo o ensino da tua palavra, e não somente absorver, assimilar, mas também aplicar na nossa vida, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, vem usar, Senhor, meus lábios nesta noite, minha boca, minha vida, Senhor. Que não seja nada de mim, do meu intelecto, do meu entendimento, da minha compreensão, mas que seja, Senhor, o teu Espírito a conduzir, Senhor, toda a ministração da tua palavra. Venha, Senhor, me capacitar nessa noite a fazer o teu querer, Senhor, a falar aquilo que o Senhor deseja, meu Pai, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero falar, já tenho falado sobre esse assunto aí já há algum tempo. Me lembro, se pegar aí as ministrações que foram gravadas, eu estou falando há algum tempo. O Espírito tem me incomodado, me conduzido há algum tempo a falar sobre escolhas, né? Escolhas, porque escolhas elas podem conduzir a nossa vida a fracassos, a estagnação, a esterilidade, como escolhas também podem fazer com que a gente tenha uma vida frutífera, próspera e abençoada. A palavra de Deus, ela nos diz isso, né? Ela nos diz que através das nossas escolhas nós temos êxito naquilo que fazemos ou não. E o texto que eu peguei aqui para ler fala da primeira escolha que nós fazemos quando decidimos então viver para Cristo. E essa escolha é uma escolha que nós fazemos baseado no ensino de Jesus Cristo, que somos conduzidos a essa escolha pelo próprio Deus, né? Jesus disse: não foram vocês que escolheram, eu escolhi vocês, né? Uma escolha que nos justifica a fé, né? Romanos capítulo 5 fala que essa escolha faz com que a gente seja justificado. Eu falei, né, no último culto que nós tivemos no lar, né, que é a escolha mais importante e é o maior problema que nós tínhamos na vida, foi resolvido quando nós fizemos essa escolha, quando Deus decidiu nos escolher. Qual era o maior problema que nós tínhamos em nossas vidas? Nós estávamos condenados sobre o jugo do pecado. Nós estávamos separados da vida de Deus por causa dos pecados. E a justificação em Cristo nos proporcionou novamente o acesso a Deus e a reconciliação, o perdão. Então o maior problema que a gente tinha na vida, a maior dificuldade que a gente tinha na vida já foi gravada na cruz. Aleluia. A palavra de Deus diz que tragada foi a morte na vitória de Cristo na cruz. Então nós temos acesso a Deus através desta escolha que, conforme Jesus diz, partiu do próprio Deus. Deus nos escolheu, Deus nos aproximou dele. Aprove a Deus abrir, rasgar o véu e nos permitir o acesso ao Senhor, ao reino de Deus, através da nossa fé e da melhor escolha que nós fizemos. Todos concordam que a melhor escolha que eu pude fazer na minha vida foi decidir viver para Cristo, decidir aceitar, olhar para
palavra de Deus e andar, como diz o apóstolo Paulo, não vivo eu, Cristo vive em mim. Mas aqui no texto Jesus fala sobre a escolha, e ele fala algo muito importante. Ele fala: eu vos escolhi, vos nomeei, vos designei, para que vades e deis fruto. E aí, como eu já antecipei no início da mensagem, para que a gente vá e dê fruto, depende de uma sucessão de escolhas. Porque dependendo das escolhas que nós fazemos, nós podemos nos tornar estéreis e frutíferos, pessoas frustradas, né? Pessoas que não têm em si, não manifestam, não que não tenham, porque todos nós temos acesso, livre acesso à graça de Deus. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Mas existem pessoas que elas não conseguem manifestar em suas vidas essa graça, oferecer essa graça, proporcionar essa graça a outras pessoas, por causa das escolhas que elas fazem. Eu estava ouvindo algumas histórias, né? E eu ouvi a história de um atirador, e esse atirador, ele era um homem perito naquilo que ele fazia, e ele foi disputar um campeonato, pastor Salatiel, de acertar o alvo, né? Ele foi, e ele estava lá na melhor colocação do ranking, naquele campeonato que ele estava disputando, e faltava para ele um tiro para que ele se consagrasse então campeão daquele torneio que ele estava participando. E quando aquele homem prepara a sua arma, ele acerta exatamente no centro do alvo, e ele termina aquele campeonato em 8º lugar. Já parou para pensar? Por que é que ele acertou o centro do alvo e terminou o campeonato em 8º lugar? Porque ele acertou o alvo que não é o alvo que ele deveria acertar, ele acertou o alvo do companheiro. Ele se virou e acertou no centro do alvo, mas não era o alvo que ele deveria acertar. E muitas pessoas, meus irmãos, estão muitas vezes errando o alvo, porque não estão agindo, conduzindo as suas vidas conforme a vontade de Deus. Muitas pessoas estão acertando muitas vezes nas suas decisões, são pessoas muitas vezes decididas, muitas vezes pessoas empenhadas, muitas vezes pessoas diligentes, mas nós estamos vivendo isso, colocam toda a sua diligência, todo o seu esforço em alvos que não estão sendo apontados por Deus ou conduzidos por Deus. Existe um problema muito grande. Existe um problema muito grande que nós enfrentamos todos os dias, porque se fosse a simples decisão de viver para Cristo, de viver, entregar a vida para Cristo, estaria tudo ótimo, né? A nossa vida já estaria resolvida. Mas as escolhas do dia a dia, as escolhas que nós temos que fazer a todos os momentos, as decisões que nós precisamos tomar, né? Elas podem muitas vezes tornar a vida de um cristão uma vida infrutífera. Quando o cristão ele não decide de fato
andar conforme a vontade de Deus, quando o cristão decide fazer a sua própria vontade, ele se torna uma pessoa infrutífera. Na verdade, a Bíblia diz até que ele se torna um obstáculo. Irmãos, todos nós temos batalhas na vida, sim ou não? Todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldades, faz parte da vida, do caminhar do cristão, do caminhar do ser humano. Independente de se ele professa uma fé ou não, todos nós temos batalhas, né? Faz parte, já está na conta, já está previsto. Quando nós estamos vivendo neste mundo, Jesus disse: nós vamos ter aflições, nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades, né? Mas nós temos que saber lutar as lutas certas. Nós precisamos saber que existem momentos certos. Salomão, né, o homem que pediu a Deus sabedoria, ele termina a sua vida e escreve lá no livro de Eclesiastes dizendo: há tempo para todas as coisas, há tempo para tudo, para cada propósito, né? E quando nós não sabemos respeitar o tempo das coisas, quando nós queremos atropelar as coisas, quando nós deixamos, é muito comum na vida que nós estamos vivendo, nos dias que nós estamos vivendo, a doença do século é a tal da ansiedade. Pena que eu não consigo manusear aqui. A Raabe estava esses dias assistindo um vídeo e ela mostrou para mim. Então estavam lá vários motoqueiros para disputar uma corrida. E enquanto todos estavam ali com as suas motos ligadas, preparados, esperando da largada, tinha um que estava lá e ele acelerava e voltava, e acelerava e voltava, e só ficava ele acelerando. Ele naquela ansiedade da corrida começar, naquela ansiedade de dar o start para a corrida, e ele acelerava. E acelerava. Daqui a pouco, a hora que deu o start, a moto dele ficou enroscada na cancela. Todas as motos partiram, só ficou ele na parada. Foi uma pessoa tentar ajudar, rolaram os dois com a moto pelo chão. Ou seja, ele estava tão ansioso para dar a largada, e quando deu a largada ele não conseguiu ir adiante. Nós estamos vivendo os dias em que as pessoas vivem o tempo todo ansiosas, perturbadas, preocupadas, olhando para o amanhã. O que a palavra de Deus diz? Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Jesus ensinou dizendo: olha, você é cristão, a sua decisão precisa ser: não viva inquieto. É decisão, meu irmão. Eu decido não viver inquieto. Por quê? Porque ele diz o seguinte, que isso é coisa que pertence aos gentios, isso é coisa que pertence às pessoas que não creem a Deus. As pessoas que creem a Deus não devem viver ansiosas. Basta, ele diz, basta a cada dia o seu mal. Mas, para que nós tenhamos capacidade de escolher, fazer as escolhas certas, isso requer o quê? Eu fiz aqui uma colinha. Requer discernimento, sabedoria e humildade. Você tem que saber o alvo certo. Eu já falei sobre o alvo, né? A pessoa atirou, mas não acertou o alvo certo. E você precisa também saber o caminho certo. Já contei para vocês aqui a história. Há uns anos atrás, quando acabei, eu era recém-casado com a Raabe, faleceu um tio da minha mãe. E a cidade onde minha mãe nasceu e foi criada fica a 600 quilômetros aqui da capital, né? Então nós estamos mais na capital, agora a gente está no litoral, então é maior ainda a distância. Daqui daria uns 800 quilômetros. Mas dava 600 quilômetros da capital, né? Quando nós morávamos lá e viajamos 600 quilômetros para fazer o sepultamento do tio. Olha, irmãos, é cansativo uma viagem de 600 quilômetros. Chegando lá, sepultamos o morto, e aí eu ainda fui para ajudar, né?
Me chamaram para ir porque era para ajudar, para revezar no volante, para revezar porque tinha um certo tempo que tinha que chegar, então não podia parar, então tinha que trocar de motorista. E fomos, chegamos, sepultamos. Quando chegou na hora de retornar, eu estava cansado. E aí assumiu um outro motorista, e quando viemos para pegar a estrada, para voltar sentido São Paulo, chegou em um dos cruzamentos, eu percebi que o motorista ele fez ali uma conversão, e apesar de eu ter ido uma única vez para lá, eu tenho essa facilidade de guardar caminhos. Eu percebi que ele fez uma conversão que não era no sentido certo. Eu falei para ele, olha, eu desconfio que você tenha feito uma conversão no sentido errado. E ele disse que não, eu venho para cá sempre, eu conheço tudo aqui. Então tá bom. E seguimos. E quando tínhamos rodado 50 quilômetros, depois de rodar 50 quilômetros, ele olha e diz: olha, realmente esse lugar aqui não é familiar. Apesar de eu vir várias vezes para cá, eu estou assim meio perdido, porque esse lugar aqui não é familiar, não consigo identificar. E aí então ele pergunta à pessoa, diz: olha, eu estou precisando ir sentido São Paulo. Ele diz: São Paulo? Aí você tem que retornar 50 quilômetros para entrar na estrada certa. Irmãos, para que nós tenhamos sabedoria e discernimento, nós também precisamos ter humildade. Amém. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente faz uma escolha errada e as pessoas Deus está usando pessoas para falar: olha, não é esse o caminho, porque não adianta correr, não adianta gastar pneu, não adianta gastar esforço, é preciso estar na direção certa. E muitas vezes, irmãos, quantas pessoas cristãs vivem na sua teimosia? Não, eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, eu sempre vou ser assim. Tinha a síndrome da Gabriela, né? Não, porque você não sabe, eu já aprendi isso aí há muito tempo atrás. Quantas pessoas que a gente vê que estão ali, sabe, teimando, fizeram a escolha errada, estão ali patinando, estão ali perdidas, muitas vezes infrutíferas, e Deus muitas vezes está usando pessoas para dizer: olha, volta para o caminho certo. E muitas vezes, irmãos, quando nós não temos humildade para ouvir, não temos discernimento, muitas vezes nós vamos longe, muito longe da vontade de Deus. Sabe, eu quando comecei a estudar sobre a fé cristã, né? Comecei a estudar sobre os fundamentos da fé cristã, né? Que a gente chama de teologia. Aí foi apresentado para mim, um gráfico, onde a igreja começa então a se desviar dos preceitos e dos fundamentos do verdadeiro cristianismo, do fundamento dos apóstolos. E naquele gráfico é interessante porque no início o desvio, eles fizeram um gráfico e traçaram duas paralelas assim, né? Traçaram as paralelas mostrando onde a igreja nasceu e aonde ela foi parar. Então, naquele gráfico que traçaram-se duas paralelas, no início houve um desvio milimétrico. Olha só, um desvio milimétrico. Mas quando duas paralelas vão caminhando, aquele milímetro vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e se torna uma lacuna, onde você olha muitas vezes,
costumes que a igreja praticou durante muito tempo, antes da reforma, eles estavam muito distantes da vontade de Deus. Foi necessário que Deus levantasse alguém, então, para que expusesse tudo aquilo. Foi necessário que Deus levantasse alguém que, na época, então, escreve 95 teses, mostrando todos os desvios de conduta da igreja. Olha só, meus irmãos, é isso que muitas vezes nós precisamos nos atentar no momento de nós fazermos a nossa escolha, porque as nossas escolhas podem levar a gente hoje um pouquinho só para fora da vontade de Deus, amanhã um pouquinho mais, e depois um pouquinho mais, e daqui a pouco, quando nós vamos ver, Deus está muito distante de nós e nós estamos muito distantes da vontade de Deus. Nós precisamos nos atentar à humildade, à sabedoria e ao discernimento. Vamos lá. Então, a escolha, ela precisa ter um alvo, mas ela não pode ter qualquer alvo, ela tem que ter um alvo certo, ela tem que ter um caminho certo. Nós temos que aprender a entrar nas batalhas certas, né? Tem um momento certo que eu já falei, né? Que há tempo para todas as coisas, e nós precisamos aprender a entrar nas batalhas certas, porque não é qualquer batalha. Eu tomei como exemplo, até escrever aqui, o rei Josafá. Josafá era um homem temente a Deus. Josafá herdou de seu pai a capacidade de viver na presença de Deus. Josafá, ele era comprometido com Deus, ele era dedicado, tanto que a Bíblia fala que quando Josafá se viu cercado, ele tomou a atitude certa, porque quando a Bíblia diz, que havia lá um cerco total contra a vida de Josafá, a Bíblia diz que Josafá pôs-se a orar, a buscar a Deus, e na sua oração Josafá disse assim: olha, os nossos olhos estão em ti. A demonstração de fé de Josafá é a escolha certa. Por quê? Porque quando nós enfrentamos problemas e dificuldades, muitas vezes a nossa escolha é ficar olhando para o problema, é ficar olhando para a dificuldade, é ficar olhando para a nossa limitação, é ficar olhando para aquilo que a gente não pode, ou pensando na nossa mente, conjecturando que a gente não consegue, que é difícil demais para nós. Mas a Bíblia diz lá em Crônicas 20 que Josafá orou e disse: Senhor, os nossos olhos não estão no inimigo, os nossos olhos não estão nos problemas, os nossos olhos estão em ti. Aleluia. Ele faz a escolha de colocar os olhos no lugar certo, ele faz a escolha de colocar a vida dele em submissão a Deus, em dependência de Deus. Tanto que a Bíblia diz, quando a Bíblia diz que Deus levanta então um profeta, ele disse: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. A escolha de se colocar não na dependência da sua própria capacidade, a escolha de se colocar não na dependência das suas habilidades, do seu intelecto, mas a escolha de se colocar na dependência de Deus, de se crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. A nossa segurança não está na conta bancária, no emprego, no governo. Nossa segurança está naquele que é Senhor e que nos escolheu para sermos dele. Amém. Aleluia. Mas a Bíblia fala que num dado momento Josafá então faz escolhas de entrar em guerras e fazer aliança com quem lembra com quem que ele fez a aliança? Acabe. Acabe vai lá, chega para eles: olha, tem uma guerra aí, vem comigo, vamos entrar nessa guerra.
saber as guerras que nós devemos entrar. A Bíblia diz: nossa luta não é contra a carne e sangue. E às vezes a gente está guerreando contra as pessoas. Às vezes a gente está guerreando onde nós devemos estar, escolher, estar dando bom testemunho. A gente escolhe entrar em guerra. A gente escolhe entrar em disputa. A gente escolhe dizer: não, eu sou o dono do pedaço aqui, é eu que mando. E não é qualquer guerra ou qualquer batalha que nós devemos entrar. Nós temos que guerrear as guerras do Senhor. A primeira luta e a maior luta que nós temos que lutar, o primeiro inimigo e o mais forte que nós temos que vencer, sabe quem é? O eu. O eu interior. O eu. Essa guerra nós temos que estar travando todos os dias. Paulo diz que nós não devemos deixar que a carne domine, que os desejos domine. Ele diz: nós precisamos mortificar a nossa carne, mortificar as obras da carne, mortificar os desejos da carne, para que nós possamos então viver pelo Espírito. Amém. Essa é uma batalha que Deus não quer que nenhum de nós abra mão. A batalha contra nós, a batalha contra o eu. Porque quando nós então conseguimos vencer o nosso eu, nós entramos na palavra que Tiago diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a primeira batalha não é vencer o diabo, a primeira batalha é se submeter a Deus. A primeira batalha é vencer o eu. Todos nós, irmãos, temos dificuldades na vida, dificuldades com filhos, casamento, trabalho, ou então falta de trabalho, não é? Temos muita dificuldade. O que diz Salmo 128? Alguém pode ler para mim? Salmo 128, capítulo 1. Pode ler. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Aleluia. Como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Anda nos seus caminhos. Meus irmãos, andar nos caminhos de Deus é a maior dificuldade que nós temos. Sabe por quê? Porque quando nós somos guiados o tempo todo pela vista, nós somos guiados o tempo todo pelo medo, nós somos guiados o tempo todo pelas nossas emoções. Quando a gente olha, é uma escolha muito fácil de fazer. Então você olha um caminho de terra, como nós andamos aqui no sertão da Quina. Você prefere andar no sertão da Quina, todo esburacado, ou você prefere colocar o teu carro na rodovia e andar na rodovia vizinha, né? Como que é aquela dos Estados Unidos, na Rota 66, 60 Road. Coloca lá teu carro naquele tapete, na Castelo Branco. Você prefere andar na buraqueira do sertão da Quina ou no tapete da Castelo Branco? Mas é óbvio, é lógico. Mas a Bíblia diz: como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque se o caminho de Deus for a buraqueira do sertão da Quina, Ele está contigo para te fazer atravessar os buracos, os obstáculos, as barreiras, as dificuldades, para te preservar. Mas se o caminho de Deus não for a rodovia, não adianta você colocar o teu carro e dizer: eu vou aqui confortável, eu vou aqui seguro, eu vou aqui bem, como posso dizer, confortável, eu falei. Eu vou aqui bem confortável nessa estrada.
mas eu estou numa estrada onde Deus não quer que eu esteja. Eu estou no caminho onde Deus não quer que eu esteja. Sabe, irmãos, os problemas que eu falei, todo mundo tem filho que tem trabalhoso. Eu imaginava que eu nunca ia viver isso na minha vida, mas eu prefiro ter um filho trabalhoso e me colocar na dependência de Deus, do que ter aquele filho muitas vezes que aparentemente não dá trabalho nenhum e me deixa numa situação confortável, que muitas vezes essa situação confortável me leva para longe de Deus. Tem muitas pessoas fugindo da luta, fugindo da guerra, fugindo da dificuldade, fugindo das batalhas, não porque Deus não esteja conduzindo elas naquela direção, mas porque elas têm medo de sofrer, têm medo de perder, têm medo de chorar, têm medo de não ter. Só que isso, a Bíblia dá outro nome, a Bíblia diz que isso é incredulidade. Porque o meu Deus, segundo as riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo. Então muitas vezes nós nos escondemos atrás da nossa incredulidade, dos nossos medos, né? E são eles que nos guiam, as nossas emoções que nos guiam. E eu quero concluir falando sobre atitudes, porque muitas vezes a gente diz uma coisa e faz outra. Eu quero só concluir falando sobre isso, porque não adianta dizer uma coisa e fazer outra. Eu digo que eu quero emagrecer, mas eu não paro de comer. Eu digo que eu preciso emagrecer, mas eu não. É por isso que a Bíblia fala, né? Se você é glutão, põe uma faca na tua garganta. Olha só como é radical. Eu digo que eu quero ter sabedoria. Eu digo que eu quero ter sabedoria, mas eu tenho preguiça de ler a Bíblia. A maior fonte de sabedoria para a vida do homem é o quê? É a Bíblia. Aí eu vejo TV, eu roubo tela de celular, eu faço tudo o que uma pessoa que não quer ter sabedoria faz. Mas depois eu oro e digo: Senhor, me dá sabedoria. A maior fonte de sabedoria está na Bíblia. A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Onde nós aprendemos a ter temor de Deus? É na Bíblia. Onde nós aprendemos a fazer as escolhas certas? É na Bíblia. Provérbios, agora fugiu, se não me engano é 22. Provérbios 22 diz o seguinte: é melhor o bom nome do que muitas riquezas. Onde é que eu encontro sabedoria? Na palavra de Deus. Agora a pessoa diz, ora, pede sabedoria, mas ela não tem disposição. A pessoa, outro dia o Daniel falou para mim assim: pai, eu estou decidido, eu quero ser jogador de futebol. Falei: meu filho, então você tem que treinar. Você nunca vai ser jogador de futebol somente pelo desejo. Você nunca vai ser um homem sábio somente pelo desejo. Você nunca vai perder peso e conservar sua saúde somente pelo desejo. Você nunca vai ter comunhão com Deus somente pelo desejo. Você precisa pôr o joelho no chão e orar. Você precisa pôr a faca na garganta e parar de comer. Você precisa se dedicar a treinar. Você precisa ler a Bíblia para aprender. Agora tem uma receita para a questão da sabedoria, que ela é muito importante e que ela esbarra
no meu calcanhar, no teu calcanhar, no teu calinho aí do pé, na tua joanete, esbarra em todos nós. É que para obter sabedoria, a Bíblia diz, olha só que interessante, a gente precisa saber aceitar a repreensão. Quem não aceita a repreensão, quem não aprende a aceitar, porque aceitar repreensão, não adianta fazer essa carinha de santo aí, não, que nem você nem aceita. Não aceita. A gente não gosta de ser repreendido, a gente não gosta de dizer, você está fazendo errado, filho. A gente não gosta, você pegou essa, acho que essa estrada aqui não vai te levar para o lugar certo, não. A gente não gosta. Nenhum de nós gostamos. Mas a verdadeira sabedoria diz que ela só toma a posse do homem quando ele aprende a lidar com a repreensão. Nas nossas escolhas, quando nós estamos sendo conduzidos pelo nosso sentimento, quando nós estamos sendo conduzidos pelo nosso medo, quando nós precisamos estar atentos à repreensão. Sabe por quê? Porque o Senhor, perto está o Senhor daqueles que buscam, daqueles que invocam em verdade. Deus está perto de cada um de nós e Ele está ali pronto para nos conduzir a uma vida frutífera. Ele está pronto para nos conduzir a uma vida abençoada. Ele está pronto para nos conduzir a uma vida de escolhas certas. Mas nós estamos sem nenhuma disposição de viver ou de aceitar a repreensão. A gente já fecha a cara na a primeira reação de qualquer ser humano quando é repreendido é fechar a cara. Agora nós precisamos de Deus receber sabedoria, porque é como diz o salmista, né? Bem-aventurado o homem que vai e medita, ele pensa, ele vai para casa bravo, bicudo, não quer nem olhar na cara da mulher. Ele vai para casa chateado, fala, o pastor hoje, pelo amor de Deus. Mas ele chega na casa dele, ele pensa. Ele não deixa a emoção, a raiva dominar o coração dele, porque a gente fica com raiva da pessoa, não é assim? Ele não deixa o sentimento guiar a vida dele. Ele anula o sentimento e ele diz, bom, o que Deus está querendo me mostrar? O que Deus está querendo me ensinar? Será que realmente eu estou andando no caminho certo, na vontade de Deus? E isso é essencial na vida de um cristão. É isso, sabe? Não tem como adquirir sabedoria se a gente não aprende a lidar com o sentimento e aceitar a repreensão. Não existe. Deus criou o homem assim. É a lei da ação e reação. É a lei da semeadura e colheita. É a lei da causa e do efeito. É a lei da escolha e da consequência. Qual é a consequência de eu fazer uma escolha certa? Colher bons frutos, ser abençoado, adquirir sabedoria, acertar o alvo, frutificar, ser bênção. Jesus disse, eu escolhi vocês, não escolhi vocês para que vocês fiquem estagnados, não escolhi vocês para que vocês tenham essa síndrome de eu sei, eu sou, eu posso. Não, eu escolhi vocês para que vocês frutifiquem. E quando meu Pai olha aquele que está frutificando, ele vai e ele repreende mesmo, ele poda mesmo, ele limpa mesmo. Por quê? Porque ele quer que dê mais fruto ainda.
não é? Então é a lei da causa e do efeito, né? Eu tenho feito boas escolhas na minha vida, glória a Deus. Eu tenho feito boas escolhas. Mas é só com a boca ou é com as atitudes? Eu tenho feito boas escolhas, mas olha, eu escolhi ser saudável. Eu escolhi ser saudável, mas eu adoro uma fritura. Será? Não abro mão dela. Eu escolhi ser fitness, mas eu não me privo de nada. Eu não me privo de nada. Então, é uma palavra para reflexão, uma palavra para a igreja, uma palavra para nós, para crentes, né? Para pessoas que sabem que o propósito de Deus é que nós venhamos frutificar. Glória a Deus. Que eu possa frutificar e que você possa frutificar. Que eu possa aprender a lidar com a repreensão, que eu possa colocar os meus sentimentos esmagados, dilacerados debaixo dos meus pés e viver uma vida sábia para Deus. Que nós possamos agir conforme a palavra que nós professamos. Amém, irmãos? Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço. Eu sei, Senhor, que todo esse ensino que é extraído da tua palavra é proveitoso para o homem. Diz a tua palavra, o profeta Isaías diz que assim a palavra que sai da tua boca, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual ela é. Que possa, Senhor, na nossa vida, no nosso coração, ela provocar, promover, Senhor, transformações, Pai. Que não sejamos pessoas estagnadas, infrutíferas, Pai, mas que possamos, Senhor, vencer os medos, vencer a incredulidade, lançar aos teus pés, Senhor, na total dependência, lançar aos teus pés, Senhor, a nossa ansiedade, colocar nossa vida aos teus cuidados, procurar, Senhor, ser diligente, Senhor, fazendo aplicar na nossa vida todo o conhecimento que adquirimos através da tua palavra. Vem agir em nós, Senhor, santifica-nos para o Senhor, Pai. Santifica-nos, Senhor. Nós não queremos ser nação rebelde, não queremos ser homens obstinados de dura serviço. Queremos ser pessoas maleáveis, Senhor. Queremos ser pessoas que podem, Senhor, ser trabalhadas pelo Teu Espírito. Pessoas que têm, Senhor, sensibilidade, Pai. Sensibilidade espiritual. Que não estão, Senhor, cauterizadas pelo pecado. Que não estão cauterizadas, Senhor, pelos conceitos que aprendemos. Muitas vezes filosofias humanas, conceitos humanos. Mas que estejamos maleáveis para que o Teu Espírito trabalhe em nós e transforme-nos a cada dia, de glória em glória, reflita em nós a imagem de Cristo. Seja, meu Deus, a minha vida um instrumento para o Teu louvor, seja a vida de cada um aqui um instrumento para o Teu louvor. Que em nós exale o bom perfume de Cristo, que as pessoas vejam Cristo em nós, nas nossas atitudes, não somente nas nossas palavras, mas nas nossas atitudes de renúncia, nas nossas atitudes, Senhor, de não entrar em guerras e batalhas e disputas neste mundo, Senhor, porque a Tua palavra diz que o homem de Deus convém ser manso. Aleluia, vem trazer a nós, meu Pai, oh Deus, a essência de Cristo. Faz, meu Senhor, ter a Tua essência em nós, frutificar, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.